Então a gente vai começar a ver tudo, aquilo que a gente já viu, só que de uma forma mais prática, para que ficar um pouco mais fácil de fixar alguns conteúdos. E eu acho que a forma mais fácil de a gente fixar algumas ideias e também trabalhar o raciocínio é a gente colocar num problema prático mesmo, na hora. Deixa eu contar para vocês uma história. Nós temos um paciente, eu esqueci o nome dele agora, pior que o nome dele era José mesmo, né? Bonitinho. José, ele é renal crônico. Renal crônico é o nome que a gente dá quando a pessoa tem uma insuficiência renal crônica, ou seja, o rim dela parou de funcionar de uma forma. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Renal crônico, então, é o nome que a gente dá para alguém que tem uma insuficiência renal crônica, que é uma. Basicamente significa que o rim da pessoa não está funcionando direito. Isso é uma doença crônica, então quer dizer, não existe normalmente uma perspectiva de cura. É uma doença que não tem uma cura, a não ser o transplante de rim, quando ele é indicado. Caso contrário, a pessoa vai vivendo da forma que ela vive. O que significa que algumas pessoas são renais crônicas, mas o rim, o pouco que funciona, dá conta do trabalho. Aí precisa só ficar fazendo o acompanhamento e tudo mais. Algumas pessoas são renais crônicas e elas produzem xixi, mas elas não colocam para fora o que deveriam colocar para fora. As escórias e toda a sujeira. Então o rim dela basicamente só coloca a água para fora, ou coloca tudo errado para fora. E algumas pessoas são renais crônicas ao ponto de não produzir nada de xixi. São totalmente anúricas. A palavra anúrica? Anúrica, ausência de xixi. Tá bom? Sim. Por algum motivo, eu não lembro agora qual, mas esse paciente ele é renal crônico. E ele parou, ele não produzia urina, tá? Então ele precisava fazer diálise pelo menos aí 3 vezes por semana. É mais ou menos esse o tempo que a gente coloca para os pacientes. Terça, quinta e sábado ou segunda, quarta e sexta. Basicamente é isso. E então é como se a pessoa fizesse xixi 3 vezes por semana. E então quando ela vai fazer o xixi dela lá na máquina, eles colocam toda a sujeira para fora mesmo. E aí o corpo volta e tenta se equilibrar de novo. Lembrando que rim faz controle de sódio, de potássio, de magnésio e blá blá blá. Então não é só isso que a gente faz. A gente não coloca só o lixo para fora, tá bom? Professor, Oi, posso perguntar uma coisa? pode, manda ver. A falência renal, ela é silenciosa? Tipo assim, a pessoa Hum, só tem sinais e sintomas quando já tá, não é, tem mais jeito ou não? normalmente sim. Nossa, porque aconteceu com uma colega minha, a mãe dela tinha lúpus. E Uhum, ela descobriu, assim, esse ano, que ela tava, tipo, com uma porcentagem muito pouca uhum, de função renal, era muito pouca mesmo, que era indicativo para transplante renal, mas ela tava muito mal de saúde, teve septicemia, enfim, ficou internada em estado grave, que ela não uhum. aguentaria a cirurgia. Então ela nem chegou aí para fila de Pra transplante. fila. É. E eu achei engraçado, assim, eu fiquei curiosa, né? Eu falei, nossa, mas a falência renal, ela é tão silenciosa assim, porque quando ela descobriu já tava no nível que não tinha mais solução, só o transplante, entendeu? E eram os dois rins. É que eu não lembro agora a porcentagem de função que tinha, mas era muito pouca mesmo. Aí eu fiquei curiosa quanto a isso, se é silencioso, sabe? Se quando vai ver. Normalmente, não. Normalmente aparece algumas coisinhas, algumas coisas do tipo dor. Então, um câncer que leva à insuficiência renal, normalmente a pessoa começa a ter muita dor para fazer xixi por pedras. Depende do motivo da insuficiência dela. Então, pode ser pré-renal, ou seja, quando as artérias que levam sangue para o rim param de funcionar. Pode ser por causa renal, ou seja, quando o rim para de funcionar em si, por algum motivo. E pós-renal, quando o rim tem uma obstrução, por exemplo, no uréter. Então, imagina, você tendo essa uma obstrução ali no ureter, entope,
o xixi não desce para a bexiga dos dois lados, e aí o rim acaba ficando cheio de urina ali dentro, mas isso não coloca, não sai. Também pode acontecer por pedra, pode aparecer por câncer e por aí vai. Então nós temos Entendi. basicamente 3 formas de insuficiência renal. Mas então, no caso Pré-renal e dela, pós-renal. é por causa do lúpus, pode ter sido? Dela por conta do lúpus. O lúpus é uma doença autoimune e às vezes ele Ah, destrói o próprio rim. A pessoa se entendi. destrói, entende? Uhum, entendi. Ah, então tá bom, Vamos professor. pegar a ideia, Obrigada. pessoal? Imagina. Entendi, obrigada. Deixa eu mostrar uma coisa. Bom, eu vou começar a raciocinar, a estimular uma coisa para vocês. O paciente, ele nunca vem para a gente com uma coisa só. Ele é renal crônico, eu não lembro o motivo dele, mas ele era renal crônico. E por algum momento, ele teve uma coisa que a gente chama de insuficiência renal aguda, ou renal crônica agudizada, que basicamente é porque o rim dele tem uma doença, mas piorou, parou de funcionar por algum motivo e agudizou e teve uma piora. Uma infecção de urina, uma pneumonia, alguma outra coisa. Tá? No caso dele, também não lembro o motivo que causou essa piora renal. Mas fato é que ele teve uma piora renal. Já vou começar a treinar um negocinho com vocês. Pensando aqui, ó, na posição do rim no corpo humano. Estão conseguindo ver bem meu Word? Sim. Pensa que agora esse rim vai parar de colocar xixi para fora. De imediato, qual a principal complicação que vocês conseguem pensar? Que não vai. Vai reter... Vai o quê? Que não vai filtrar mais as impurezas. vai reter sódio. Vai reter sódio, O corpo vai vai ficar com reter. toxinas. Boa, essa é a principal. O corpo vai ficar todo intoxicado. Mas como eu falei para vocês, ele faz a terapia renal dele dia sim, dia não, praticamente. Então até que tava ok. Até que tava dando para segurar bem. Tá? Alguma outra complicação que vocês conseguem pensar? Tipo, Problema demora alguns dias cardiovascular. para que isso seja um problema. Problema cardiovascular, por quê? Porque ele ajuda a regular a pressão, né? Porque Também. Sim, as impurezas, querendo ou não, do corpo vai tudo para lá. E o coração é a maior parte que bombeia todo o sangue. Hum, Professor, tá falhando, eu acho. Tá falhando. certo. Só que tem uma coisa. Além das impurezas, concorda? Líquido. Professor, tá falhando tudo que você tá falando. Peraí, meninas, eu vou dar um jeito. Eu vou tentar conectar em outra rede, tá? Tá. Pera aí que a gente vai dar um jeito. E agora? Parece que tá melhor. Agora foi? Agora foi. Então vamos tentando seguir o raciocínio.
Quando uma pessoa tem uma falência renal ou uma insuficiência renal, um dos primeiros sintomas que ela tem acaba sendo um inchaço nas pernas, porque o rim também coloca o líquido para fora. Então ele faz o controle hídrico e por algum motivo, se a pessoa não está funcionando bem, o corpo dela fica todo encharcado, tá? Mas também tem essa questão de descontrole de sódio, potássio. Lembrando que sódio puxa água, então você vai ter mais água ainda circulando no seu sistema. E boa, meninas, é isso aí. Muito bom. Professor, Oi. nesse caso, o rim ele pode ficar maior do que o tamanho dele ou ele atrofia? Ele atrofia. Depende do motivo. Mas se ele não estiver funcionando, ele começa a atrofiar. Atrofiar, 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 até quase sumir, coitadinha. Então, porque a... Desculpa, mas eu vou falar mais uma vez da Yara. A Yara, desde que eu tava grávida dela, o rim dela era maior do que o outro, era o dobro do tamanho, né? E eu fiz todo o acompanhamento até ela ter... Até a gente não ter mais convênio, eu fazia acompanhamento com nefrologista. Sim. E conforme ela foi crescendo, essa diferença de tamanho entre um rim e outro foi diminuindo. Estava bem mínima. Mas eles estavam investigando se tinha alguma obstrução no ureter. Isso. Para fazer com que assim, nos exames de cintilografia que ela fazia cintilografia renal estática e dinâmica. E a urina, ela saía, só que saía mais devagar desse rim que era maior, né? E aí eles estavam investigando, só que até o último nefrologista que a gente foi, ele comentou isso, ele falou assim, olha, o rim dela tá desenvolvendo, então a obstrução que tem não é tão grave, né? Tipo, se parasse de desenvolver, aí seria indicativo de cirurgia urgente. Mas como tá desenvolvendo, a gente vai acompanhando, que às vezes, conforme ela for crescendo, nem precisa de cirurgia e se resolve naturalmente. E foi assim que a gente foi seguindo, né? Que daí eu não tenho mais convênio, então nunca mais ela fez nenhum exame de cintilografia. Mas eu achava interessante isso, que primeiro ele era muito maior do que o outro, e aí ele comentou isso, que poderia atrofiar, e eu fiquei meio tipo, mas vai atrofiar ou ele é maior? Como assim? Tipo, não dava pra entender, mais ou menos, sabe? Quando ele acaba não funcionando, ele dá uma diminuída de tamanho, ele pode dar uma atrofiada. Mas, como ele falou, conforme a pessoa vai crescendo, às vezes ele vai melhorando. E, quer dizer, às vezes era uma obstrução realmente que não permitia o sangue chegar adequadamente. E aí se resolveu. Então, dava pra perceber que era realmente no ureter. Que, Sim. tipo, ele drenava mais devagar, sabe? Aí, mas saía, mas era mais lento do que o outro. Sim. E, enfim, eu ficava muito preocupada com isso, né? Que Imagino. é bem importante, né? Mas aí, graças a Deus, ela não precisou fazer de cirurgia, né? E foi resolvendo. Aproveitar esse gancho aqui. Oi, Sté, pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta. O paciente, ele só tem um distúrbio ácido básico só no crônico ou ele pode ter no agudo também? Normalmente, quando a alteração é crônica, dá tempo do corpo se organizar, dá tempo do corpo criar mecanismos para compensar. Então, a alteração de ácido básico, da ácido base, ela só se torna realmente importante quando ela agudiza. Por exemplo, um DPOC, como ele vai demorar anos para aumentar o gás carbônico e tudo, demora anos também para o bicarbonato ir subindo junto. Então dá tempo do corpo se acostumar. E isso normalmente nem vira um problema. Legal, né? Legal. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vou aproveitar esse negócio da Yara, porque rim é bom vocês saberem uma coisinha bem legal. Isso aqui é um rim. Nossa, tá lindo. O rim. Eu devia ter feito melhor. Pera aí, meninas. Deixa eu fazer uma ideia mais legal. Pera.
Aproveitar o que eu tenho em mãos. Professor, e quando retira o rim, a pessoa fica com distúrbio ácido-base? Mas aí a gente não deixa porque a gente faz controle disso na máquina de diálise. E o legal é que a máquina de diálise, ela tem basicamente duas grandes bolsas embaixo. Uma é para ácido e uma é para bicarbonato. Então a gente não deixa exatamente porque a gente faz esse controle ácido básico. Só que aí a gente que substitui isso do rim. Então, rim, tá? Mas eu vou fazer uma simplificaçãozinha dele aqui do lado. O rim, então, ele tem um formato meio de um feijãozinho assim. Nossa. Oh, meu Deus. Vocês já ouviram falar de rim em ferradura? O rim único? Não. Tem pessoas que nascem com um rim só. E aí isso acontece porque é assim, ó. O rim, ele faz esse formato aqui dentro das suas costinhas aí. E alguns, às vezes, se unem aqui em cima. Aí você fica com um rim desse tamanho, assim. Não é tão funcional, tá? Aqui no meio é só para ligar mesmo, assim. Mas não é muito legal também, não. Não necessariamente isso é um problema. E tem pessoas que já nascem com um rim só. Mas dentro do rim, a gente tem essas coisinhas assim, ó. Que a gente chama de cálice renal. E no rim, então, a gente tem uma artéria que traz sangue para o rim. Isso para os dois, tá? Mas eu vou simplificar e vou fazer de um só. E nós temos uma veia. O rim também tem aquele mesmo sistema do coração e do pulmão. Então a gente tem uma veia e uma artéria que nutre, e tem uma veia e uma artéria que fazem a função de produzir o xixizinho deles, tá? Vocês já viram pedra nos rins? Em alguma foto, em algum lugar? Não. Peraí. Peraí. Isso daí que vocês estão vendo no meio é o cálice renal. O cálice renal é onde a artéria vem, ela entra, e aí o sangue é filtrado, jogando dentro desse cálice as impurezas. Dentro dessas impurezas, a gente está falando de sódio, de potássio, de ferro, de magnésio, enfim, minerais. Minerais significa que são pedras. E imagina que você tem uma peneira, e nessa peneira um dia você acumula um pouquinho de, sei lá, ferro, magnésio, sódio, uma pedrinha bem pequenininha. Porque você não bebeu água, porque você está com muito mineral dentro de você. E enfim, ficou uma pedrinha presa. E aí, lógico que ninguém bebe água, quer dizer, ninguém que não bebia água vai começar a beber milagrosamente. E aí essa pedrinha começa a se acumular, começa a virar uma areia dentro do seu rim, começa a virar uma areia grudando na outra e começa a virar uma pedra. A pedra renal, de modo geral, ela tem o formato assim, ó, de um cálice renal. Quer ver? Olha aqui. E ela é uma pedra, sabe? Ela tem cálcio, ela tem tudo que uma pedra tem. Só que ela é formada dentro do nosso corpo. Tá vendo como ela tem formato de triângulos bem pequenininhos? Isso Isso são tudo são vários. pedras? Isso tudo são pedras. E, gente, é pedra, tipo pedra mesmo, pedra de aquário. Misericórdia. É isso. Quando você bebe água, você ajuda o seu corpo a colocar pedras para fora. Mas uma coisa é colocar uma areinha para fora, né? Já vai doer, já vai incomodar, já vai ser uma droga. Imagina você ter que colocar tudo isso. E esse rim tem solução? Em especial esse daí, não. Virou uma insuficiência renal por motivo renal mesmo. Professor, mas as pedras não são retiradas, mesmo que vire um problema já crônico?
Às vezes, dá para tirar. A nefrolitíase, que é esse procedimento aqui, litíase de pedra mesmo. Lito, vamos lá, nefro de rim, lito de pedra e ase de quebra. Então, é quebra de pedra nos rins, nefrolitíase. Você pode fazer isso por ultrassom, então você vai quebrando essa areia, essa pedra aí até virar uma areia. Você pode fazer isso de forma cirúrgica quando indicado. Eu vou te mostrar agora quando que é indicado. Mas se diagnosticado cedo e der tempo, dá para tirar essa pedra daí com muita dor, com muito sofrimento, com muita cirurgia às vezes. Eu vou deixar o amarelinho ali, porque o amarelinho agora vai ser o xixi, tá? Vamos fazer o caninho do seu sistema renal, do seu ureter. E o seu ureter, ele vai para sua bexiguinha. Uma bexiguinha bonita. E da sua bexiguinha vai para a uretra. E aí a uretra, se for menininho, vai para o pênis. Se for menininha, vai só terminar aqui mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Você pode ter uma insuficiência renal por um motivo pré-renal. O que significa isso? Antes do rim. O que diminui, o que pode causar uma insuficiência renal pré-renal? Vai lá. Tumor. Tumor. Aonde? Professor, eu acho que pode se localizar em qualquer parte do rim, porque... Tá. Não Hã? é bem assim. Pensa assim, ó. Pré-renal é antes do rim. O que significa antes do rim? Significa que o sangue que está entrando no rim que está diminuído. Ou é antes de chegar no rim. E antes de chegar no rim significa que é o quê? É nessa artéria aqui, ó. Então, se você tiver, por exemplo, um câncer crescendo aqui, você vai diminuir a quantidade de sangue que está entrando no rim, então você vai ter uma insuficiência renal de causa pré-renal. Então, vamos supor, se for pós-renal, às vezes eu não tenho um problema renal, posso ter problema na bexiga, é isso? Isso aí. Pré-renal é o fluxo Entendi. do sangue que está diminuído. Pode ser, por exemplo, porque você não bebe água o quanto deveria. Então, o seu rim se força a trabalhar mais do que o normal. O rim, ele funciona igual a difusão do oxigênio. Ele funciona colocando e equilibrando as coisas. Só que ele trabalha de uma forma bem legal. Ele consegue concentrar as coisas dentro dele usando a menor quantidade possível de água. Então, sei lá, se você tem muito sódio, ele vai tentar colocar o sódio para dentro e deixar a água lá para fora. Se você tem muito bicarbonato, a mesma coisa. Então, a ideia é que o rim consegue trabalhar usando a menor quantidade de água possível. É como se ele jogasse um balde de água, puxasse a água com a sujeira, puxasse só a água, torcesse o paninho ali e jogasse a mesma água de novo, e de novo, e de novo. Então ele é um sistema bem eficiente para filtrar, mas reaproveitar a água. Então, pré-renal normalmente não, pré-renal está associado à diminuição do fluxo sanguíneo. Ou, por exemplo, deixa eu pensar, porque a sua taxa de filtração glomerular não está funcionando muito bem. Então, quer dizer, está chegando sangue, mas o sangue não está conseguindo ser filtrado adequadamente porque tem alguma obstrução ali ou algum problema de nascença, alguma coisa nesse sentido. Então, associem assim: pré-renal é antes do rim. Normalmente é por baixo fluxo sanguíneo. Então, quer dizer, o sangue não está entrando no rim adequadamente. A causa renal é qualquer coisa do rim. Por exemplo, esse monte de pedra aí. Ou então você pode ter uma infecção que pegou o seu rim, uma infecção renal.
Mas fato é um problema no rim. Pré-renal, basicamente, é porque o rim está com sede. Causa renal é porque o rim que não está se sentindo bem. Pós-renal é porque o sangue está chegando bem, o rim está trabalhando direitinho, só que ele não está conseguindo colocar para fora. Isso pode acontecer por uma obstrução aqui, isso pode acontecer por um câncer de bexiga. Isso basicamente é por isso. Obstruções aqui, antes da bexiga. Por que antes da bexiga? Porque se chegar na bexiga, você vai sentir sua bexiga cheia. E aí você vai procurar um pronto-socorro antes que isso vire um problema. Deu pra entender? Deu sim. Sim, professor. Imagina, você sentir sua bexiga cheia e não conseguir fazer xixi. Isso acontece pra caramba. É muito ruim, eu já tive essa sensação a segunda vez que eu tomei hack. Porque quando você toma hack, você não controla, mas às vezes você sente e é horrível. Não, eu não conseguia fazer xixi de jeito nenhum. E aí a enfermeira falou que era o efeito da hack, porque com a hack é como se a gente ficasse paraplégico, né? Assim, mais ou menos dizer. Isso é muito comum de acontecer com pessoas que ficam numa UTI porque não conseguem fazer xixi com outras pessoas em volta. Ou Professor, eu assim. chorava e Mesmo. eu não conseguia fazer xixi. Eu ficava, eu tô muito apertada. Aí, por eu começar a chorar, que a enfermeira passou sonda em mim. Aí ela até falou, nossa, você tava mais ou menos com 500 ml de urina. Eu falei, também, quase que minha bexiga explode, de tanto que eu tava com vontade de fazer xixi. Eu não conseguia, tipo, parecia que eu tava segurando, mas eu não tava segurando propositalmente, entendeu? Eu queria fazer o xixi, mas eu não conseguia, não saía. Para E era por fazer causa da xixi, hack. a gente precisa ter esse músculo aqui e esse músculo aqui funcionando bem, tá? A hack, ela desliga os dois, na verdade. Mas o automático, beleza, que é o primeiro aqui. O primeiro você não consegue controlar, ele só abre ali e o xixi sai. O segundo é o que a gente controla, até certo ponto também. O problema é que às vezes, de forma voluntária, seu músculo trava. Tem gente que não consegue fazer xixi com outras pessoas em volta, tem um monte de complicação. Aí, a solução é passar a sonda vesical. Aí vem de alívio ou de demora. A de alívio é basicamente você colocar uma sonda aqui dentro e aí o xixi sai. E aí você tira a sonda. A de demora é você passar a sonda e deixar. Ou porque a pessoa não está conseguindo sair da cama, porque a pessoa não está conseguindo levantar toda hora e fazer na fralda pode ser um problema, ou porque ela não pode ficar fazendo xixi toda hora. Ou pensa uma pessoa que fez uma cirurgia no rim e está sangrando muito. Ou ela fez uma cirurgia na bexiga. E aí tem tanto sangue aqui dentro que às vezes o sangue pode entupir esse caminho. Então a pessoa coloca essa sonda vesical, deixa lá, e aí enquanto o sangue está saindo, vai ficando ali. Porque senão entope. E, a nível de curiosidade, a sonda vesical de demora é uma sondinha, ela vai por dentro da uretra, e na ponta dela tem um balão. O balão serve para ancorar. Esse balão é insuflado com água. Então, por mais que você puxe ali, ele não sai, tá? Já viram alguém com sonda vesical? Eu não. Tem gente na rua, às vezes, pedindo esmola com uma sonda vesical de demora, achando que isso é motivo para conquistar uma coisa. Pessoal, não é um problema, é uma situação. Você coloca ali uma sonda vesical e, assim, ó, é um balãozinho que vai lá na ponta. Pera aí, deixa eu organizar direitinho. Aqui, ó. Aí você insufla o balonete, é um cuff, e ele ancora ali dentro para não sair, para ficar preso, para não correr o risco de, sei lá, de dar ruim. Está tudo bem, tá? Aí ela fica presa para fora e fica com um saquinho assim. Então,
Deixa eu pegar esse desenho aqui, ó. A sondinha vem, essa aqui é a sondinha, isso daqui entra dentro da uretra, homem e mulher, tá? O balãozinho fica mais ou menos aqui, aí ele fica preso, e isso aqui fica pela uretra. Aí o seu xixi sai todo por aqui e vem pra cá. Entendeu? É igual passar, é uma ideia de passar um canudinho por dentro da uretra. Basicamente é isso. Legal vocês saberem também. Vamos voltar aqui rapidão. Então, você pode ter uma insuficiência renal pré-renal e pós-renal. Tudo bem? Se, por exemplo, tiver uma pedrinha aqui, ela pode se locomover e entupir aqui. Isso vai dar uma dor do caramba. É uma cólica renal, porque o rim vai estar sofrendo para tentar empurrar isso para fora. Por exemplo, você pode dar alguns medicamentos que vão dilatar isso daqui para tentar fazer essa pedra sair mais rápido. Ou fazer uma cirurgia de ultrassom para quebrar isso daí. E, em último caso, abrir e arrancar esse pedaço aqui mesmo. O fato é que se essa pedrinha descer, ela vai ficar dentro da bexiga. E depois ela vai ter que descer por aqui. Isso também vai dar uma dorzinha bem importante. Bebam água. Aguar essa areia do rinzinho de vocês. E nada de ficar segurando o xixi muito tempo, pelo amor de Deus. De urina, por exemplo, vamos lá, o xixi. O xixi ele é formado aqui no cálice renal, aí ele vai escorrendo, aí ele vai ficando armazenado na bexiga. Armazenado porque senão a gente ia ficar fazendo xixi o tempo inteiro, saindo um pouquinho. Aí a bexiga vai enchendo, 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 até a hora que você sente que ela tá cheia, e aí você faz xixi. Professor, então se eu tiver algum problema na bexiga, pode ser que não afete o meu rim? Pode ser que não afete seu rim. Entendi. Mas, agora eu vou te dar uma complicação. Algumas. Primeiro, quando a sua bexiga está cheia, ela vai dar um estímulo muito grande para você faz xixi agora. Quando o seu corpo sente que tem alguma coisa aqui, ele manda você fazer xixi. A sonda vesical de demora ela é colocada aqui. Então, uma pessoa que tem uma sonda vesical, ela sente vontade de fazer xixi. E ela vai falar para você, mas eu quero fazer xixi. Mas tem uma sonda. Então, por mais que ele tenha vontade, é como ele já está fazendo xixi o tempo inteiro. Ao contrário da gente, não é uma, tipo, enche, 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 fiz xixi. Não, o dele vai saindo xixi o tempo inteiro. O tempo inteiro. Professor, sobre a infecção de urina que você ia falar, eu acho que, eu não sei, eu tenho que investigar essa situação, mas eu acho que eu tenho muita infecção de urina de repetição. E eu percebo que também é muito emocional. Igual quando eu tô em semana de prova, é sempre assim, acaba me dando infecção de urina, enfim. E eu acho, eu tô associando ao emocional, sabe, ao psicológico. Mas essa infecção de urina de repetição, ela pode acabar afetando o rim com o tempo? Pode. E é isso que eu queria chegar agora. Vamos discutir uma outra coisinha antes da gente seguir nos próximos pontos, tá? Vamos lá. Presta atenção. Pensa no seguinte, ó. Antes, deixa eu mostrar uma coisa. Homens têm uma uretra maior do que a das mulheres. A uretra das meninas tem o quê? 5 centímetros. Nem isso. A do homem, além da distância da bexiga até para passar por dentro da próstata, por exemplo, você já tem uns 5 centímetros. Aí vem todo o caminho. Eu sei que aqui tá uma linha reta, mas o pênis ele vai por dentro. Então, deixa eu desenhar de lado aqui. Então, deixa eu fazer em preto, peraí. Usem a imaginação. Aqui tá a bexiga do homem. Aí desce a uretra. Em volta da uretra, aqui nesse primeiro comecinho, fica a próstata.
Aí a uretra desce, faz uma volta, vira o pênis. E aí tem todo, aqui é o pênis, tá? A partir daqui já é o pênis. Então tem todo um caminho maior. Peguem essa ideia. Ah, pergunta, para que serve a próstata? Não acredito que vocês não sabem para que serve uma próstata. Tem relação com a Professor, parte hormonal, professor? é hormonal e espermatozoide. Tem alguma coisa a ver com esperma? E para que serve a próstata? Metade da população mundial tem e vocês não sabem para que serve uma próstata. Para guardar os espermatozoidezinhos para ser eliminados depois. Não. Eu só pensei na parte hormonal, professor. Vamos lá. Agora sim. Caraca, Desculpa. a aula foi longe. Ó, aqui eu Desculpa. tenho uma gônada, uma bolinha, a outra bolinha. Das gônadas, eu vou apagar uma que ficou muito feia. Das gônadas, em cima, eu tenho um epidídimo. É uma bolsinha. Vamos lá. As gônadas, os testículos aqui, eles produzem os espermatozoides. Depois que ele produz, ele armazena no epidídimo. Epidídimo, peguem essa palavra, tá? Porque tem homens que têm epididimite. Epidídimo é onde fica armazenado o espermatozoide. O espermatozoide, só as células, os negocinhos ali, os rabinhos, só. Só. Quando o homem ejacula, vamos lá para o lateral de novo. Gônada, epidídimo. Quando o homem ejacula, o espermatozoide sobe, ele encontra aqui a próstata. A próstata produz basicamente o líquido do sêmen, e o líquido do sêmen é água com açúcar. E o líquido do sêmen, então, vira o sêmen mesmo que o homem conhece, que coloca para fora, que pode realmente fecundar uma mulher. Por quê? Porque se saísse só o negocinho ali, ia sair sem nutrientes, sem vida, sem, sabe, sem perspectiva nenhuma de fecundar. Então ele precisa ter uma reserva. E a reserva quem faz então é a próstata, que basicamente junta água, açúcar e proteínas e dá tudo que um esperma precisa para sobreviver à jornada dele. Então quando você faz, por exemplo, uma cirurgia de fertilidade, vasectomia, o que você faz é cortar aqui, ó. Então o homem continua produzindo sêmen, mas o homem não produz mais espermatozoide. Entendeu? Entendi. Tá? Vamos voltar agora para a aula de xixi. Pô, Então, eu não perdi mulheres têm um muita caminho coisa, não. menorzinho. Algumas, viu, Duda? E a aula Ai, tá bem completa. Poxa, tá doido o negócio. Calma aí, mas fica aí que dá tempo. obrigada. Então, prestem atenção nessa foto. Mulheres, então, tendem a ter tendem não, têm um caminho menor que o do homem, por conta, né, de tudo. Outro problema. Aqui na região da vagina, é um pouco mais suscetível à infecção, porque é mais fechado que o do homem. Tem um pouco mais de coisinhas ali, de dobrinhas. Tem todo o sistema de proteção, não esqueçam. Todos os buracos do nosso corpo são feitos para se proteger de tudo. Tem uma proteção ali. Tá? E isso funciona. Só que agora vamos lá. Vamos tratar desse paciente aqui agora como numa situação. Deixa eu só apagar essas pedras renais aqui. Pensa agora que esse paciente está com uma sonda, ou não, mas vamos fazer de conta que ele está com uma sonda. Deixa eu fazer uma bolsinha maior da sonda vesical dele. Nossa. Então tá, ele tá ali com uma sondinha. Primeiro que você tá colocando uma coisa que é mega agressiva dentro da sua uretra, isso pode machucar e, enfim, isso já é uma entrada para infecção.
Mas vamos fazer de conta que realmente isso é estéreo, tá? Mas vamos fazer de conta que deu tudo certo, perfeito, maravilhoso. Se uma bactéria se proliferar aqui dentro, ela pode subir por todo esse caminho e não encontrar nenhuma barreira natural e entrar na bexiga. Vamos supor que você não está com uma sonda, você está só com a sua bexiga mesmo e tá tudo certinho. Então, tá, vamos fazer de conta que isso daqui é uma menina? Então, um pouquinho de xixi não tem problema, xixi não é tóxico, xixi é estéril. Não esqueçam isso, xixi é limpo. Xixi é água com sódio, potássio, um monte de sujeira, ferro e essas coisas. Não é uma sujeira, mas é sujeira. E ureia, creatinina e ácido lático e tudo mais. Mas é limpo, é estéril, estava dentro do seu sangue, isso não é sujo. Não é problema. O problema é que tem um pouco de glicose às vezes, isso é uma aguinha com açúcar às vezes. Dentro de uma região que já é abafada, dentro de uma região que é escura, isso pode favorecer o aparecimento de bactérias e vírus, tá? E tá tudo bem, seu corpo foi feito para combater isso. Então, se formar um bichinho aqui, na hora que ele estiver tentando subir, seu corpo já vai colocar para fora como? Com xixi. Na hora que o xixi sair, colocou para fora. Mas a gente é teimoso. A gente não faz xixi toda hora que a gente sente vontade. Ah, porque o banheiro tá sujo, porque não dá tempo, porque eu não quero, porque não sei o quê. Aí o bichinho vai se proliferando aqui na porta. Aí, isso é o que acontece quase sempre, todo dia com a gente, tá? Não acha que é porque você é suja ou limpa. Isso acontece. Porém, se às vezes seu sistema imunológico está fraco, se às vezes você não vai no banheiro tanto quanto deveria, se às vezes você não está com uma dieta legal, ou sei lá, um monte de complicações, essa bactéria pode subir para cá. Aí ela invadiu o seu corpo. Agora você tem uma infecção de trato urinário, uma ITU. Tudo bem? Isso acontece, por exemplo, em quem fica muito tempo de fralda, porque a fralda é aquilo que eu falei, é uma pocinha de coisas quentes, úmidas e escuras. Então favorece da sujeira entrar. Sem querer, eu desenhei um absorvente. Mulheres usam absorvente por algum tempo. Isso pode também ser um fator a mais para favorecer o aparecimento de bactérias. No homem, é comum aparecer? Pode aparecer, mas é muito mais difícil da bactéria dar uma volta inteira pelo pênis e dar uma voltinha e passar pela próstata e entrar na bexiga. Na mulher, não. Na mulher é só um pulinho. Por isso, mulheres têm muito mais infecção de urina do que homens. Mas homens podem ter infecção de urina. Mas por o homem ter uma infecção de urina, além dos fatores genéticos, é porque ele tem que ser bem porquinho. Porque tem que dar muita volta desse bicho aí e ele tem que ficar muito tempo sem fazer xixi. É mais fácil. Se a bactéria entrou aqui na bexiguinha, de novo, ela vai se espalhar, ela vai pegar tudo isso. Mas o corpo está combatendo e o xixi está sendo lavado para fora. Então, não é um lugar muito legal para ela crescer aí dentro. É teimoso e desobediente. Sobe, sobe, sobe. E aí essa bactéria pode vir para cá. Então, sua infecção de urina agora está pegando o seu uréter. Ureter. E você é muito desobediente. Você não bebe água, porque esse negócio é para os fracos. E a infecção de urina pode sim subir e chegar no seu rim. Só que assim, infecção de urina, para quem já teve, sabe que dói, incomoda. Você vai no banheiro toda hora fazer xixi, porque seu corpo está tentando combater. Você não consegue fazer todo o xixi de uma vez, porque está tudo inflamado, está infectado. Você fica meio para baixo.
A partir do momento que isso começa a subir, é porque a infecção está ficando maior, então você vai começar a ter febre, você vai começar a se sentir muito mal, todos os sintomas de infecção. Então, para chegar no rim, tem muito chão. Pode chegar. Tudo bem? Ô, professor, eu nunca tive febre, mas quando eu tava grávida, com 6 meses eu tava já, me deu uma infecção de urina que eu não senti nenhum sintoma, que eu normalmente sinto, que é a dor para urinar e a vontade de de urinar toda hora. Eu não senti nada disso, só que começou a me dar contração de 5 em 5 minutos. Eita. Aí ela quase ela só não nasceu porque não teve dilatação de nada, né? Só a contração mesmo. Mas aí depois dessa infecção de urina, eu tive que ficar tomando antibiótico até o fim da gestação para poder controlar, porque realmente começou a me dar contração de 5 em 5 minutos. E era por causa da infecção de urina. Eu nunca imaginei que uma infecção de urina poderia provocar contração uterina, né? Tipo. Pode, por conta da infecção. Aí eu falei, caramba, o negócio é sério mesmo. Mas é porque eu sou sem vergonha e tomo pouca água mesmo. Eu sei disso. Ah, eu nem brigo mais. A Fabiana, não sei, Eu sei disso. todo dia eu brigo. Eu não sei Professor, como eu já vocês tentei fazem isso, gente. colocar, eu já tentei colocar o celular para despertar. Eu consigo desligar o celular e não ir beber a água. Enfim, eu já comprei várias garrafinhas diferentes para poder me estimular e eu esqueço. É assim. Entendeu? Quando eu vou ver, eu passei quase o dia inteiro sem beber água. Tem umas coisinhas a mais quando você tá grávida, mas, gente, de verdade, é um raciocínio bem legal esse de por que homens não têm infecção de urina, tá? Por conta disso. Tem muito caminho até chegar lá fora. E o xixi tá sendo colocado para fora toda hora. Então, bebam água para lavar as coisinhas. Por favor, coloca essa sujeira para fora. E como que a gente coloca a sujeira para fora? A gente lava. Então, lava essa sujeira para fora. Não esquece, xixi é limpo, é estéril. Não precisa ter tanto medo assim de xixi. Xixi tá bonitinho, ele é limpo. Tudo bem até aqui? Então você pode ter uma insuficiência renal de causa renal, uma ira. Ira. Insuficiência renal aguda, tá? Ou crônica agudizada. São nomes de doenças que vocês podem encontrar. Pode ser por causa pré-renal, renal ou intrínseca. Oh, meu Deus do céu! E pós-renal. Tudo bem? Agora vocês não vão esquecer mais o que é essas palavrinhas. Não vão se assustar quando encontrarem com elas. Esse paciente, ele tinha uma insuficiência renal. Tá legal? Por conta da insuficiência renal dele, o corpo dele tinha agudizado por algum problema, não lembro qual agora, mas fato é que ele teve um quadro de congestão pulmonar. A congestão pulmonar dele é porque o rim dele não estava conseguindo colocar para fora toda a água que precisa. No final das contas, essa é a imagem que a gente vê. Ela é um pouco mais esbranquiçada, de modo geral. Tem características aqui parecidas de um derrame pleural, mas ela é branca por inteiro, tá vendo? Principalmente nas bases. Por quê? Porque a gravidade vai para baixo. Então ele tem um quadro aqui de congestão pulmonar. Mas ele não estava conseguindo colocar para fora por causa da infecção ou porque ele não tomava água? Não, ele só tinha insuficiência renal. Eu só não lembro agora o motivo. Mas não tinha relação com água. Quer dizer, ele só tinha um problema renal. Não tinha nada a ver com água. Uhum. Professor, e ele estava com algum distúrbio ácido-base?
Deixa eu tentar lembrar, mas eu não me lembro. Nesse primeiro momento, ele não estava com distúrbio ácido básico. Ele estava com distúrbio hidroeletrolítico. Então, distúrbio hidro de água, eletro lítico de pedra mesmo, mas elétrico de cargas elétricas. Cargas elétricas em que sentido? É Na+, é K-, é F+, de fósforo, é cloro de menos, tá bom? Sódio, potássio, magnésio, ferro, cloro, lactato. Então, tudo isso tem uma carga elétrica. É elétrico, tem nem aspas, não. É eletricidade pura mesmo, tá? Então, ele tinha um distúrbio hidroeletrolítico e de água, hidro. Tudo bem, gente? Tá dando para pegar até aqui? Por quê? Porque o corpo dele estava cheio de água. Cheio de água. E se seu sistema está cheio de água, você vai ter edema de todo o seu sistema, inclusive do pulmão. Nesse primeiro momento, ele precisou ser intubado, tá? Lembrando dessa imagem aqui, ó. Aí ele precisou ser intubado. Foi intubado, foi mantido sedado por um tempo, até resolver esse pulmão encharcado, que é o nome bem carinhoso que a gente dá para um pulmão desse. É um pulmão e tá cheio de água, então tá encharcado. Tá legal? E aí ele foi acordando, nós conseguimos extubar ele. E aí eu vou começar a apresentar para vocês umas coisinhas. Antes, com a sedação, ainda em desmame, porque ele estava ficando muito agitado. Do tipo, ele estava se mexendo muito, muito, pra caramba. Mesmo com uma sedaçãozinha leve. Que escala que a gente pode usar para avaliar um paciente desse? A escala de Glasgow. E aí? Peraí, Não é de professor. Hansen? Não, é porque ele tá sedado, é de Hansen. Isso. Vocês podem usar a escala de Ramsay ou qual outra? Não? A outra escala? Ou Haas. Aham. Tinha esquecido Haas dela. ou Ramsay, tá? Legal que se você joga Ramsay na internet, você acha o chefe Ramsay, mas você não acha a escala Ramsay. Deixa eu mostrar para vocês. Ele estava, então, com uma sedaçãozinha leve, mas ele estava agitado, ele estava dando, sabe, chute, ele estava bem agitado, inclusive com tentativa de arrancar o tubo. Que Ramsay vocês dariam para ele? Entre 4 e 5? Pode ser? Alguém concorda? Ele estava agitando, mesmo com a sedação. Professor, é que eu não tô conseguindo ler. Ah, desculpa. Mas Vê se melhora. agora melhorou. É que tá ruim para mim também. Ele tá começando a ficar agitado, então acho que 4, né? Uma 4. Eu acho que ele estava um pouco mais do que intranquilo, do que ansioso. Ele estava com um Ramsay 3 ali, viu? Então 2. 2 ou 3, é isso aí. Então ele já estava mais agressivo. Sim, Eu já então daria logo 2 logo. isso. Tá bom? E se a gente fosse dar em Haas?
3? 3. Seria 2. 2, 3, eu concordo com vocês duas. 2 ou 3. Tá bom? Tá. Aí a sedação dele foi saindo, ele foi ficando mais comportado, ele foi ficando um RAS 1, um RAS 0. Ficou calminho, aí a sedação foi desligada. Desligada, tá? Mas mesmo com a sedação desligada, quando você perguntava alguma coisa para ele ficava um pouquinho confuso ainda. Ele não conseguia responder as palavras para você de uma forma coerente. Assim, você chamava ele conversava com você, mas de vez em quando ele dava umas viajadas, tipo, ele falava para vocês tudo. Ele lembrava que ele estava no hospital, ele lembrava a idade dele, ele tinha errado um pouquinho a idade dele, porque ele tinha acabado de fazer aniversário. Ele estava um pouquinho confuso. De vez em quando, mas a maior parte do tempo ele estava consciente e orientado. Que Glasgow que vocês dariam para ele? 12? Para ver aí. Deixar assim. Vamos ver isso junto. Que Glasgow que vocês dariam para ele? E me fala a resposta no Glasgow novo. Tipo, bonitinho. De abertura ocular 4. Resposta verbal seria confuso um pouco. Então, 4 também. Eu daria. E resposta motora, 6. Ok. De vez em quando ele estava orientado, tá? Então, teoricamente, o Glasgow tem que dar na melhor das respostas. Então, não estaria errado eu falar 5. Só que ele estava um pouquinho confuso, sim. Então, Ele estava pode colocar conversando. entre 4 e 5? Pode. Ou você pode colocar 15 com períodos de confusão. Porque ele falava com você, tipo, ele falava a data de nascimento, ele falava quem ele era, ele falava onde ele estava. Mas ele, de vez em quando, ele falava uns assuntos nada a ver, do tipo, eu vou resolver isso aí, depois eu volto. Ele dava umas viajadas de vez em quando que você ficava meio assim. Tá? Mas até então, vamos deixar esse Glasgow então 14, 15 aí, eu concordo com vocês. Tudo bem até aqui, meninas? Fez sentido? Uhum. Encaixou essas pecinhas? Sim. 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 Fechou. Bom, vamos lá. Quando você tem uma insuficiência renal crônica, é o mesmo paciente, tá? Quando você tem uma insuficiência renal crônica, como você vai precisar fazer a diálise segunda, quarta e sexta, praticamente dia sim, dia não, dia sim, dia não, para ficar uma coisa um pouquinho mais fácil do pessoal pegar a sua veia. Então, assim, a diálise é uma máquina onde eles pegam o seu sangue, ele passa numa máquina, essa máquina faz a filtragem do seu sangue, e aí seu sangue, eu vou fazer em azul, mas detalhe, a máquina não está oxigenando nada, tá? É sangue X com oxigênio e sangue X com oxigênio, tá? Máquina de diálise não oxigena o sangue. Ok? Só vou fazer em azul para vocês entenderem uma outra coisinha que eu vou fazer já já. Aí vem o sangue limpo, filtrado e volta para o paciente. Professor, Oi. no dia da prova, essa tabela de Glasgow vai estar lá para a gente ver a numeração, tipo assim, agitado e tal. Isso, De agitado. jeito nenhum. Nossa, Escala montada, mas vou te falar. Não, não eu vou ter que decorar essa escala. vai. Pessoal, tudo bem quanto à máquina de diálise? Ela não faz oxigenação. Não faz. Porém, eu vou colocar em azul e em vermelho, por quê? Você precisaria pegar o sangue de um lugar e passar por uma máquina e devolver para o paciente. Essa máquina precisa fazer essa filtragem aí de uma forma até que rápida. Afinal de contas, se for para fazer lento, você tem o rim.
E você não vai deixar a pessoa lá 24 horas do dia dela, 7 dias por semana ligada na máquina. Então, não, tem que ser uma coisa rápida. Papum, vambora. Então o que a gente faz é passar bastante sangue para filtrar bastante rápido esse sangue. Tem uma pergunta, Stephanie? Desculpa. Tenho sim, professor, sobre a hemodiálise. Quando a pessoa faz hemodiálise, ela pode ter algum problema no coração por conta disso? Não por conta da diálise, mas por conta do problema renal, sim. Então, o problema renal pode levar a uma insuficiência cardíaca, pode forçar muito o coração, porque você vai ter um aumento do sódio, do potássio, você vai ter aumento dos líquidos. Entendeu? Então, não por conta da diálise, mas sim por conta da insuficiência renal, que também por isso que a pessoa está fazendo diálise. Entendi, obrigada. Imagina. Fez sentido isso, meninas? Sim. Então você precisa pegar bastante sangue para fazer essa filtragem. Da onde que a gente vai tirar bastante sangue? De uma artéria ou veia que tenha bastante sangue. Veia não é muito legal porque ela vai colapsar, ela vai fechar rapidinho. Porque ela é mole, lembra? Tem que ser de uma artéria. Não dá para tirar sangue de uma veia e devolver sangue de uma veia. Assim que você tirar, ela vai fechar. Ela é mole, é como se fosse uma bexiga murcha. Então assim que eu tirar o ar lá de dentro, ela vai fechar. Uma artéria não. Uma artéria é dura. Ela tem uma boa cartilagem ali. Ela vai aguentar uma pancada. Então na hora que eu tirar o sangue da artéria, ela vai murchar um pouquinho, mas ela não vai fechar. E o sangue vai continuar passando de boa. Então eu tenho que tirar o sangue de uma artéria. Só que ficar furando uma artéria dói pra caramba. Eu não posso ficar furando igual eu furo uma veia. Se furar uma veia já dói, quando vocês vão tirar sangue para fazer algum exame, é veia, tá? Furar uma artéria dói para burro. Então, para facilitar, o que o pessoal percebeu? Que dava para você juntar uma artéria numa veia, com um procedimento cirúrgico, corta os dois, junta os dois. Quando nesse processo, o sangue da artéria vai bater na veia, e aí a veia vai começar a dilatar, e com um tempinho a veia vai começar a ficar grandona. Grandona, como assim? Você vai ter então uma fístula, que é um buraquinho, de uma artéria para uma veia. Então, deixa eu desenhar essa parte aqui que é bem legal. Então, uma artéria, o sangue está indo para lá, para o braço, para o dedinho. Uma veia, o sangue está voltando do seu dedinho, indo para o seu coração para entrar na veia cava superior, que vai entrar para o átrio, blá, 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 blá. Fechou? Aí você vai lá e faz um corte aqui, ó. Aí você vai lá e faz um corte também na veia. Toque. O sangue, vamos lá, por diferença de pressão, o sangue da veia quase não tem pressão. Então o sangue da veia não vai para a artéria. Mas o da artéria está vindo com muita pressão. Ah, é feito um negocinho aqui, ó, tá? É feito não, é só colado mesmo na outra, sabe? Corta dois canudinhos e junta um no outro. É isso que é feito. Então o sangue vai vir da artéria para cá com tudo. Então uma parte do sangue arterial vai voltar para o coração. Concordo? Quando o corpo perceber que está indo menos sangue para cá, ele vai apertar um pouquinho, ele vai compensar. Não se preocupe, vai continuar chegando sangue na pontinha do dedo. Mas uma parte do sangue vai fazer isso. E quando ele fizer isso, ele vai começar a bater nessa parede. Uma coisa que o corpo sabe fazer é se adaptar. E de tanto apanhar, 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 daqui a um tempinho, essa veia vai estar com uma bola assim, ó. Bem forte. Forte não, mas vai estar maior. Vai estar assim, ó.
Dando um zoomzinho para vocês verem melhor. Tudo bem? Isso é uma fístula artério-venosa. É uma fístula que vai de uma artéria para uma veia. E ela serve para que você fure ela. Em vez de ficar procurando uma artéria, você simplesmente fura esse negócio aí grandão. Porque aí você consegue pegar bastante sangue sem machucar demais, furando uma artéria, ou ficar cavando ali uma artéria. E é fácil de você achar, né? Com acesso aí. Então você faz uma fístula artério-venosa. Se vocês verem alguém na rua com um negócio desse no braço, saibam que é uma pessoa que tem uma insuficiência renal. É dialítico. E pode reparar que sempre na parte de cima vai ter uns buraquinhos, ó, que é onde o pessoal coloca a agulha. Todo dia, dia sim, dia não, essa pessoa vai ser furada aí, para o sangue dela passar por uma máquina, fazer a diálise e voltar por outra agulha nesse mesmo braço. Então, tipo, eles tiram o sangue daqui da ponta, e devolve aqui no meio, no fundo, por exemplo. Na verdade é ao contrário, porque senão o sangue daqui poderia voltar para cá e passar na máquina de novo. Mas a ideia é essa. Tudo bem? Professor, mas quando o sangue tá passando, Uhum. essa fístula, ela diminui ou não? Ela fica do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Ela dá uma diminuída, ela dá uma enxugadinha. Mas ela continua do mesmo jeito. Nossa, olha que desenho bonito que eu achei aqui. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito o que é isso daqui. Mas isso daqui é um ultrassom, um Doppler, tá? E em laranja são as veias e artérias e o fluxo de sangue. E repara como o fluxo de sangue aqui, ó, na imagem da direita, da esquerda, aliás. Não, da direita da imagem, da esquerda da... Enfim, aqui, ó, essa. Da direita aqui, ó, essa. Tá? Repara como tem dois caninhos bonitos. E na imagem da esquerda, os dois caninhos se unem aqui, ó. Isso é uma fístula arteriovenosa, tá bom? Aí ele teve uma insuficiência também. Provavelmente é por uma insuficiência e por isso eles fizeram uma FAV para que ele possa fazer diálise confortavelmente. Lembrando que isso é o jeito mais saudável, tá? Melhor do que pegar um catéter ou alguma coisa assim. Mas dá para fazer diálise por catéter também. Oi. Ô, professor, mas assim, a máquina, ela acaba filtrando de novo um sangue que já foi filtrado? Ou pode misturar ali o sangue filtrado com sangue que ainda não foi filtrado? Pode acontecer isso? Vai acontecer isso por muitas e muitas vezes, sem dúvida. Mas o seu rim também faz isso, então não tem problema. Ah, então, tá. de modo geral, Entendi. o que é feito é que vai passando, até uma hora que é Porque filtrado. as duas vão ficar nessa mesma fístula. As duas agulhas, né? Tanto a que vai sair e a que vai... Entendi. Obrigada. Alguma parte do sangue vai ser refiltrado e tá tudo bem. A maior parte do sangue vai acabar só sendo filtrado uma vez só. Mas depois, enfim, no final das contas, o que importa é que o sangue seja filtrado. Então você fica aí 4 horinhas sentado. Tá E na tudo... palpação é mais dura Ai, é essa horrível, vocês não parte? fazem ideia. Não, é muito estranho. Não é Porque duro, então? Como ela que é é? dura, ela é dura. E vou sugerir que se um dia vocês pegarem um paciente assim, vocês apalpem só para curiosidade mesmo. Ele é duro, só que ele pulsa, porque ele é uma artéria. Então ele vai fazer tum, 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 tum. Só que na hora que você coloca a mão, você sente o fluxo sanguíneo passar de um lado para o outro. O que significa isso? Pensa que você ligou uma mangueira e ela tá cheia de bolinha de ar dentro.
Então você sente o ar passando por dentro da sua mão. Você sente o sangue passando ali dentro. Você sente o sangue fazendo... Eu não sei explicar isso em palavras, mas você sente o sangue sendo arrastado ali e dá muita aflição. Porque na hora que você põe a mão, você sente pulsar e você sente que tem um fluxo de sangue embaixo da sua mão. E você sente que não é pouca coisa, não. Como se fosse um jatinho, passando com tudo. Você sente Pode ser uma mangueira, mas não é tão laminar igual a água dentro de uma mangueira. Você sente que faz mais barulho do que uma mangueira. Você sente um arranhar diferente. Entendi. É legal, mas é bem específico. E por mais que eu fale em palavras, vocês não vão conseguir entender. Mas vocês vão sentir isso na vida. Eu garanto que vocês vão. Porque cedo ou tarde vocês vão atender um paciente renal crônico. Professor, e pode dar um trombo aí? Pode? Boa pergunta. Pode sim. Pode e não é raro de acontecer. Tudo bem, meninas, quanto a isso aqui? Sim. Meio esquisito, né? Mas é um jeito que funciona e é limpo, porque você só vai furar, acabou. Na hora que você tirar, fechou. No outro dia já tá lindo. No outro dia vai ter que furar de novo. E eu tenho certeza que agora vocês vão valorizar muito mais o xixi de vocês. Façam xixi, gente. É muito bom poder fazer xixi. Aí, a fístula. Tá acabando. Ah, tá. Não fiquem. Dá uma acordadinha aí, ó. A fístula fica assim. E a agulha, ela é furada assim. Aí por Professor, dentro da agulha, o sangue passa. Oi, ela Duda. não pode ser colocada reta, ela tem que ser sempre de lado. Não, pode sim, pode sim. É que reto é Ah, mais fácil de acontecer isso aqui, ó. Você coloca reto, é mais fácil alguém sim. Eu tô apertando meu notebook aqui, sem não ter visto. É mais fácil alguém apertar aqui, ó. Imagina que é o amarelo, é uma mão fazendo é. força pra cá. E aí, se alguém fizer essa merda aqui, a agulha vai furar o outro lado. E na diagonal, não. Na diagonal, a agulhinha entra meio de ladinho. Ah, entendi. E aí, por mais que alguém aperte, ela só vai descer e vai ficar tipo assim. Mas aí ela não vai fazer isso, sabe? Não vai rasgar a outra. Não Ok. tem como entrar dentro. Entende? É mais seguro. Então ela é colocada de ladinho. E contra o fluxo do sangue. Então, quer dizer, o sangue tá vindo daqui para cá, ela vai ser colocada aqui, porque assim o sangue entra de uma vez aqui dentro. Ok. Esse paciente estava confuso pra caramba. E aí eu não sei o que deu na cabeça dele, eu juro por Deus que eu não consigo entender, mas isso aconteceu do meu lado. Ele pegou essa agulha e ele falou: Olha, tem uma agulha, deixa eu tirar. Ele não tirou a agulha assim, ele tirou a agulha assim. Quando ele fez isso, ele rasgou essa fístula aqui. Ele fez tipo isso, ó. Ele abriu isso daqui todinho. Só que vamos lá, lembrando que isso daqui é uma artéria, lembrando que o sangue está passando com força, pressão e velocidade. Imagina o que aconteceu? O sangue voou. Rompeu? Esguichou sangue pra todo quanto é Esguichou, lado. esguichou, igual um filme de terror, igual um filme de... Nossa, que desespero, professor. Isso na UTI? do meu lado na UTI. Meu Deus. Voou sangue na máquina, igual o filme de terror, quando... Sabe quando aí o cara desce a faca assim, aí mostra a parede fazendo... Ficou daquele jeito. Ficou um risco reto com um jato de sangue, assim. Ele perdeu uns 400 ml. Gente, vocês têm noção que são Ele 400 tá ml? vivo? Vou responder depois. Ah, então tá. Fizeram Pra seguir. toniquete, professor? Então, vamos lá, vamos entender isso. Ele rasgou a artéria, a veia, ele rasgou a fístula artério-venosa, tá? Rasgou. O sangue começou a jorrar como se não houvesse amanhã.
400 ml. Se vocês não sabem o que são 400 ml, deixa eu imaginar. Tudo bem, vocês podem... Pega um copo de leite que vocês encheram bonitinho. Derruba um copo de leite no chão. Você só tem ideia do que é um copo de leite no chão quando você tem um copo de leite no seu piso para limpar. É muita coisa. 400 ml de sangue é muito sangue. No chão fez uma poça, em cima da cama fez muito sangue, e tudo isso em menos de 10, 15 segundos, que foi o tempo de todo mundo colocar a roupa e entrar na cama, para poder segurar o sangue. Se você fizer um torniquete, vai faltar sangue para o braço. Vai parar de sangrar? Vai, mas vai faltar sangue para o braço e ele pode isquemiar e necrosar. Então o tratamento não é fazer um torniquete, é você fazer pressão aqui em cima, porque já que rasgou... Aí vai pressionar a fístula mesmo? Aperta a fístula mesmo. O sangue, na hora que ele for sair, ele vai bater na sua mão e vai para dentro. E lembrando que as plaquetas vão começar a fazer a função delas aqui. E logo, logo fecha. E na hora ele... Quantos ele tem mesmo? Eu esqueci. Ele tem, acho que 50 e poucos. Ele é novo. Nossa, ele é novo. E ele... Aconteceu o quê? Ele desmaiou? Ele ficou desesperado? Na hora, ele começou a ficar desesperado. Do tipo, fiz merda. E pior que ele começava... Gente. Aí depois que a gente arrumou, ele ficou falando, não precisa chamar ninguém. Não, tá tudo bem, não foi nada. Mas de imediato, na hora que ele viu aquele sangue todo, ele falou, meu Deus, eu tô com sangue. Ele começou a gritar e jorrava sangue. Foi um filme de terror. Nossa, que desespero. Só de imaginar, eu já fiquei desesperada aqui. Me deu taquicardia. E essa era a próxima pergunta que você já respondeu. Vamos imaginar o seguinte. O corpo humano, ele precisa de uma certa quantidade de sangue para trabalhar, certo? Sim. Sim. Qual é o primeiro mecanismo que esse corpo vai ter para compensar uma perda de sangue muito grande? Você tem lá aumentar 4 a litros de frequência sangue. cardíaca. Você começou a É perder. mandar mais. Primeira coisa que o corpo vai fazer, qual que é? Aumentar a frequência cardíaca. Isso aí. Sim. Ô, professor, ele podia ter tido um choque hipovolêmico? Como que é? Um choque... hipovolêmico, né? Poderia. Sim. Poderia. Vamos lá. Ó, primeira coisa. Qual o problema disso? O problema disso é que o sangue não está chegando no cérebro. Então, ele ia começar a ter sonolência, ele ia começar a ficar confuso, mais confuso do que já estava. Ele ia começar a ficar rebaixado e poderia entrar em coma e morrer. E isso é um choque. Não está errada a palavra choque hipovolêmico porque é por baixo volume. Mas o choque, quando acontece essa perda de volume por perda de sangue, ele muda o nome para choque hemorrágico. Simplesmente porque é sangue mesmo que você está perdendo, não é só o volume, tá? Mas fez certinho, Tari. Então, primeira coisa, aumentar a frequência cardíaca. Tá certo. O corpo vai aumentar a frequência cardíaca. Ué, você não digitar? O que mais que acontece? A frequência cardíaca dele, para vocês saberem, chegou a 150 BPM. De imediato, tá? Não foi nada depois. Talvez pelo susto, talvez pela compensação, mas subiu. Pode também aumentar a frequência respiratória? Tem frequência respiratória. Isso mesmo. Pode, porque tem pouco sangue para transportar oxigênio. Você aumenta a frequência respiratória para trazer mais oxigênio para dentro. Bom. Como é que fica a cara dessa pessoa? Pálida. Pálida. Quais os sinais e sintomas que a gente pode perceber numa pessoa dessa? Suor. Sudorese. Palidez. Por que sudorese? Por causa da temperatura? Vamos colocar essa temperatura. Como é que vai ficar a temperatura dele? Baixa ou alta? Baixo. Porque ele está perdendo sangue, ele está perdendo o metabolismo. Por que a pessoa sua transpira igual não sei o quê?
Lembra que toda vez que você tiver uma queda da sua pressão arterial muito grande, perda de glicose, perda de vida, o seu corpo vai liberar adrenalina para fazer você ficar mais acordado, para tentar apertar suas artérias com tudo, para fazer seu coração bater com tudo, para fazer o sangue chegar no seu cérebro. Então você vai ficar suando por uma resposta adrenérgica, ou mais conhecido por culpa da adrenalina. Temperatura vai cair, saturação vai cair, porque está passando pouco sangue, frequência cardíaca vai aumentar, frequência respiratória vai aumentar, pressão arterial, e aí? Vai cair? Pode diminuir, né? Ele está perdendo sangue, não tem mais o que manter a pressão dele funcionando bem. A pressão dele foi lá para baixo, 8/4. Ele começou a ficar mais confuso do que ele já estava, ficou pálido, suado, suando frio, mas frio, gelado, igual não sei o que, parecia uma pele de sapo, molhada, pegajosa. Anotem isso, tá? Fica igual uma pele de sapo, é sério. Isso significa que Professor, ele está podia ter acontecendo uma uma resposta parada, né? adrenalina. Poderia. Bastava ele ficar sangrando mais uns 10 segundos daquele jeito que ele estava. Só que, vamos lá, por Nossa, favor. ainda bem que vocês estavam perto, né? Nunca coloquem a mão em sangue de pessoas que vocês não conhecem. Se de quem a gente conhece, às vezes já dá um pouco de medo, imagine de pessoas que a gente não conhece. Não coloquem a mão, no caso desse, sem luva. E tomem Ô, cuidado professor, mesmo com roupa. mas a luva tem que ser estéreo? Não precisa. Não? Na urgência, tampa o buraco. Entendi. Porque as plaquetas vão fazer bem o propósito ali de tampar o buraco rapidinho. A pele fica molhada e pegajosa. Isso é sinal de adrenalina. Isso é sinal de uma tentativa do corpo tentar subir a pressão. E se ele está tentando subir, é porque a pressão despencou. Nossa, é muito rápido, né? É tudo Caramba. muito rápido. E Caramba. sangue. Muito sangue. Meninas, por favor, não se esqueçam. Proteção de vocês em primeiro, tá bom? Tranquilo? Sim. Eu tinha achado essa semana uma foto tão boa de um paciente não, de um médico tomando uma esguichada de sangue na cara. Por favor, usem equipamentos, tá? Ô, professor, no caso, o óculos também é dispensável, né? O óculos de proteção. O óculos de proteção, não o nosso. Aquele. Então, me falaram que tem um para quem usa óculos. Existe Tem, ele é um óculos. pouquinho maior. Eu vou ter que ir atrás desse, que eu só tenho o normal, mas como eu sou míope, né? Eu vou ter que comprar um que é adaptado para mim. Eu também. Ele é um pouquinho maior e ele tem que ser fechado, meninas, porque senão a chance desse sangue escorrer e entrar é enorme. E eu conheço pessoas que já pegaram doenças bem graves e sérias por conta disso. Infelizmente. Sem contar que por mais que você... não vai dar nada, não vou pegar nada. Você vai ter que ficar 1 ano tomando medicamentos pesados por conta disso. E não é nada legal. Fora o medo, a ansiedade, a preocupação e tudo mais. Fez sentido para vocês? Sim. Ô, professor, agora que você falou isso, me veio uma dúvida. Um paciente soro positivo, por exemplo, ele pode fazer hemodiálise normal? A máquina Pode. é preparada para, tipo assim, Teoricamente de não um tem paciente problema. para o outro? Não tem Sim, problema? não, tá tudo Então bem. A não máquina é pode ter, esterilizada. não pode ter tipo uma contaminação cruzada, no caso. Não. Não, Ah, cada kit é único e ele é descartado depois. A máquina em si ela é esterilizada. tá. Tá Entendi. tudo bem.
Obrigada. Nada. E aí, meninas? Pô, vocês conseguiram pegar bem a ideia de tudo. Tudo mesmo. Tô vendo se eu acho a foto do sangue indo na cara. Eu só tô triste que o Tim tirou a carinha de surpresa dos bonequinhos aqui. Chatão. É, eu ia usar ele muito agora, que eu tava com aquela cara de surpresa. Enquanto você falava. O meu Instagram, sei lá, olha, tudo que eu tenho no meu Instagram tem que confirmar. Você quer realmente ver isso daqui? Isso daqui é meio forte, isso daqui tem sangue. Você quer ver isso aqui? Isso aqui é meio assustador. Ô, gente, nessa altura do campeonato, para me chocar, vai ter que se esforçar muito. Meninas, a gente vai continuar esses assuntos e eu vou tentar trazer para vocês coisas nesse nível, cada vez mais específicas, para tentar trazer tudo aquilo que a gente já viu, para que vocês consigam associar mais conteúdos na prática. Não adianta saber, sei lá, que 1 mais 1 é igual a 2 se você não sabe para que serve isso. Bom, Então eu vou tentar trazer isso para vocês, tá bom? ok. Vai ficar melhor pra lembrar, né? Pra associar. Sim, sim. Enfim, se eu achar, depois eu mostro para vocês, tá bom? É igual na prova que eu tive, o professor teve uma pergunta sobre choque. E eu lembrei na hora, porque a minha amiga que estava estudando junto comigo, ela contou a história da moça que limpa a casa dela, que o filho dela teve o choque cardiogênico quando nasceu. Enfim, ela contou toda a história. E na hora que eu li a pergunta, na hora eu lembrei assim, falei assim, nossa, a história da moça que limpa a casa dela. Tipo assim, sabe? Na hora veio a história dela, o que tinha acontecido. Eu, choque cardiogênico. Tipo, na hora eu lembrei, sabe? E O é que eu achei legal interessante é que isso. vocês conseguiram raciocinar do choque, vocês se lembraram de tudo isso, sabe? Então, pô, que bom que vocês estão nesse nível. Não se esqueçam, proteção de vocês é em primeiro lugar, tá? Eu só não achei aqui, mas eu ainda vou achar essa foto porque ela é bem interessante para entender o porquê de usar EPI. E parece que cada vez Meninas, mais a gente não vai se livrar, né, das máscaras e de tudo, né? Que cada hora eu vou te parece uma falar, coisa viu? nova. Você fala, caramba, tá de mal a pior o negócio, viu? Tá Na certo hora que que a gente falaram acha que tá que. ficando bom, Tá certo que estão sempre falando que vai ser mais difícil dessa varíola se tornar a pandemia que se tornou o Covid, mas mesmo assim, né? assim, Olha o medo que dá. deixa eu contar para vocês uma coisa que talvez preocupe. A gente teve uma crise de Covid parecida em 2002, nós tivemos em 2012, depois tivemos em 2019. Então, sim, a gente já teve tantas crises assim, só que a do Covid-19 realmente foi feia, porque pegou muito mais fácil. Mas não se assustem, mas eu acho que isso vai acabar se tornando uma coisa até que ok nas nossas vidas, sabia? Até Eu, eu comentei com a Yara, eu falei, ainda bem que você não. Eu não deixei ela parar de usar máscara. Eu falei, pra você tá mais viu? fácil. Porque ela falou que vários amiguinhos esquecem de colocar máscara. A minha irmãzinha fala que esquece de máscara pra escola. Porque A acabou minha, meio que acostumando de novo sem, né? Aí eu falei, pelo menos a Yara nem teve o costume de ficar sem na escola, porque eu não deixei ela parar de usar. a minha irmã é professora e tem 6 alunos na sala dela que positivaram. Então, não está muito controlado o Covid, mas ok, realmente está mais leve, vai passar. Eu não acho que a gente vai ter sempre a gente vai ter um probleminha com Covid ou outro. Isso é fato. Mas que não seja grave, tá tudo perfeito, vamos lá, vamos seguir em frente. Mas eu acho que vai ser questão de tempo até aparecer outra coisa, viu? Nem que seja 10 anos. Poxa, enquanto a gente está vivo, teve 3, essa é a terceira. Se você for considerar a gripe do Oriente Médio como uma, então a gente está na quarta em 20 anos. Então não é pouco, não é difícil, não é raro. É possível. E, ok.
Vamos aprendendo a conviver cada vez mais com essas coisas. Conviver. No hospital tá tudo sob controle agora, de novo, tá? O que está complicado no hospital são os colegas da área da saúde que estão contaminados. Tem muita gente afastada. Por isso, tomem cuidado. Ô, professor, mas isso pode ser por um descuido, tipo, dos EPIs, por exemplo? Eu acho que é porque as pessoas se acostumaram. Relaxaram, sabe? Aham. E aí acabou acontecendo de ter uma explosão de novo. Não na vida, nos hospitais. Sim. É Na isso que eu quis vida é dizer, porque tipo, de estar assim, simplesmente já também tá que as pessoas acostumado. relaxaram. Né? Tipo, tô vacinado, tá acostumado e, tipo, não lava mais a mão com tanta frequência, enfim, não troca máscara. Infelizmente, eu acho que sim. Meninas, eu vou encerrar a gravação. Eu vou postar esse vídeo também, tá bom? Obrigado para quem assistiu gravado.